Eu quero falar um pouco com vocês hoje, analisar um pouco o resultado dessas eleições legislativas na Argentina, para a Câmara dos Deputados e para o Senado. Mas antes, eu quero mostrar novamente para vocês aqui este livro aqui, ó, Dando nos Dedos, 304 páginas, R$ 75, escrito pelo advogado João Darzoni. Eu que editei esse livro aqui, todo ele. Né? Claro que a editora é a Farol, mas eu cuidei de tudo do João Darzoni, porque é meu advogado. Ele tem me defendido em todas as causas judiciais mais recentes, hein, movidas contra mim pelo lulopetismo, aqui do Rio Grande do Sul. E tem me defendido pro bono. Então, o retorno que eu estou dando agora é ter produzido esse livro aqui. Olha só a capa aqui. Ó. A capa é do designer Políbio Figueiredo Braga. Tem o mesmo nome que o meu, né? Só o Figueiredo aí que está acrescentado aí porque é o nome da minha esposa. Mas é o meu filho. A capa é dele. A edição é da Farol. Mas eu cuidei de tudo. Né? Eu já editei mais de 50 livros, né? Bom, eu estou oferecendo isso aqui para vocês. Aqui. Muita gente que me vê aqui já adquiriu. Vocês podem mandar o pedido por WhatsApp, eu mesmo atendo. 51, código diário de Porto Alegre, 999459810. 51 99945 9810. R$ 75. Manda para mim aqui que eu fico falando. Hoje mesmo eu falei com vários de vocês aí que entraram em contato comigo aqui. Tinha até um pessoal aí de Sorocaba, São Paulo aqui, tá se queixando do som. Olha, o som, eu parece normal. Há poucos dias eu recebi um presente, inclusive aqui, que olha só o tamanho desse microfone aqui. Um de vocês me mandou esse presente aqui, lá de Belém do Pará. Foi lá para o mercado aperto e mandou me entregar esse aqui. Bem carinho e muito bom, excelente. Depois que eu passei a usá-lo aqui, pouca gente reclamou da qualidade do som. Mas enfim, às vezes é problema do aparelho de quem está me acompanhando aqui. Bom, olha, e as eleições na Argentina? Bom, de novo, né, ao contrário do que previam os institutos de pesquisa, na véspera da eleição, e ao contrário do que estava torcendo aqui a mídia renegada, tradicional aqui do Brasil, entre elas a RBS e a Globo, por exemplo, ao contrário de toda essa torcida aqui e do que previu os institutos de pesquisa na véspera das eleições na Argentina, o presidente da Argentina, Javier Milei, que criou um partido para ele lá, nem existia esse partido, né? Ao contrário do peronismo que está lá há 200 anos, né? É o La Libertad Avança. Pois bem, ele obteve uma contundente e surpreendente vitória nas eleições legislativas deste domingo, ontem, inclusive na capital, Buenos Aires. Eu vou falar para vocês por que eu estou insistindo com a eleição em Buenos Aires. A Argentina tem 46 milhões de habitantes, 36 milhões foram votar. Na sexta-feira, 2 dias antes das eleições, sob pesquisas, hein, o Instituto Atlas Intel, que é esse mesmo que na semana passada, aqui no Brasil, projeta vitórias esmagadoras do Lula da Silva contra o Jair Bolsonaro, contra a Michele, contra o Tarcísio, Romeu, Zema, Ratinho, Ciro Gomes. Mas assim, o Atlas Intel, olha, não dá nem para ganhar no primeiro turno. É esse mesmo Atlas Intel. Na sexta-feira, 2 dias antes das eleições, a Argentina não pode publicar pesquisa nas últimas 48 horas antes da eleição. Mas na sexta-feira, o Atlas Intel, ele projetou praticamente um empate técnico. Olha, veja só o que o Atlas Intel projetou. Ele projetou que o Libertad Avança, o partido do Milei, que é uma espécie de PL do Bolsonaro, teria 41,1%, e o Fuerza Pátria, que é o peronista, extrema esquerda, corrupto e fisiológico, uma espécie de PT do Lula, 37,2%. 41,1% contra 37,2%. Empate técnico, considerando-se a margem de erro de 2 pontos para mais e para menos. Empate técnico. Vai dar, diz o Atlas então. Empate técnico. 2 dias depois, o que acontece? Os 36 milhões de eleitores foram votar
E La Libertad Avança, do Milei, conquistou 64 cadeiras na Câmara dos Deputados e 13 no Senado, totalizando, respectivamente, 92 deputados e 19 senadores. Antes da eleição tinha 44 deputados e não 92, e tinha 6 senadores e não 19 como agora. Ou seja, o partido do Milei, governista, somou 40,8 dos votos na Câmara e 42,6 no Senado. Olha, 40, digamos, vamos dizer assim, 40 na Câmara e 40 no Senado. Foi um pouco mais. Contra os peronistas da Força Pátria, que conseguiram quanto? 24,3 na Câmara e 23,20 no Senado. Ou seja, 40 contra 20 na Câmara, 40 contra 20 no Senado. O dobro, praticamente. 2 dias antes o Atlântico dizia, não, vai dar empate. Olha só, induzindo, inclusive, porque essas pesquisas, assim, na véspera da eleição, induzem muitos eleitores que ficam pensando assim, eu vou votar no vencedor, né? Vejam só. É caso de polícia, né? Aqui no Brasil também. É caso de polícia. Mas aqui é caso para o Supremo, né? Não, nada a ver, isso aí, né? É um atentado violento contra o Estado Democrático de Direito. Bom, o mais importante é que o governo Milei conseguiu vencer até mesmo em Buenos Aires, maior cidade assim, disparada da Argentina. A província tem 40% da população da Argentina está ali na província de Buenos Aires. E ali ganhou, o Milei também ganhou a eleição legislativa. Me chama a atenção pelo seguinte, porque há menos de 2 meses, quando ocorreu eleições legislativas estaduais ali, o Milei perdeu ali. Quem venceu foi o governador Alex Kilikov, que é peronista. Ele que ganhou. Agora ele perdeu. Bom, claro que com o resultado, o Milei amplia a possibilidade de aprovar a sua agenda econômica e social. Isso é o mais importante de tudo, né? Porque as coisas vão se facilitar no Congresso. Até agora tinha uma maioria aplastante contra ele no Congresso, torpedeando a maioria das reformas liberais que ele queria implementar. O fato é que em menos de 2 anos de governo, 2 anos, hein? Ele vai completar 2 anos agora em dezembro. Em menos de 2 anos de governo, o Milei derrubou a inflação da casa dos 25% ao mês para 2,5%. 10 vezes menor por mês. E com viés de maior queda ainda. Além disso, ele controlou o eterno déficit público anual, equilibrando as contas públicas e até conseguindo um pequeno superávit. 2 anos, hein? Menos de 2 anos. Mas não é só isso. Essas conquistas foram possíveis graças a um ambicioso programa de liberalização da economia, que agora poderá contar com o benefício de um Congresso mais alinhado para que ele complete as reformas. A oposição brasileira, claro, com razão, está comemorando a vitória do Milei na Argentina, porque o Milei e o seu partido são irmãos siameses da oposição e do Bolsonaro aqui no Brasil. E é preciso considerar que o que une a Libertad Avança de Milei com a oposição de Bolsonaro não é apenas a agenda econômica liberal, mas também uma agenda social conservadora, pelo respeito que ambos os espectros ideológicos defendem com unhas e dentes, entre os quais a defesa intransigente da família, da sociedade organizada, da ordem nacional, tudo isso no âmbito de um Estado democrático de direito. A vitória do Libertad Avança de Milei reforça politicamente a oposição no Brasil. E o seu líder, manietado pelo regime autoritário, no caso Bolsonaro, que dentro ou fora da prisão, derrubarão os opressores do consórcio supremo e governo do PT, derrotarão os seus renegados aliados da mídia tradicional, da academia viciada, do meio artístico sanguessuga, do sindicalismo da corrupção, do empresário patrimonialista e dos políticos aliados e representantes fisiológicos da pior espécie. Quem viver, verá. Nós veremos.